Amém, amados irmãos, Jesus é nosso Senhor. Vamos desfrutar hoje o domingo da primeira semana do Alimento Diário. Estamos desfrutando do Alimento Diário novo. O título dele é Deus manifestado na carne. E o título da primeira semana é As qualificações dos presbíteros e diáconos. O lecoração de hoje está em 1 Timóteo 5, versículo 18, a parte A. Diz o seguinte: A Escritura declara, não amordaces o boi quando pisa o trigo. Amém, amados. Vamos começar. O título é Honra em dobro aos presbíteros. Hoje continuaremos a discorrer acerca dos presbíteros. Lemos: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Dobrados honorários significa honra em dobro. Devemos dar honra dobrada àqueles que se afadigam na palavra e no ensino, que administram bem a igreja. Esses irmãos laboram na palavra de Deus para obter revelação e dedicam-se ao ensino para ajudar e instruir os irmãos. Pode ser que os que assim procedem não disponham de tempo para o trabalho secular. Por isso são merecedores de honra dobrada. Devemos cuidar deles com amor. Para que esses irmãos recebam a honra que merecem, a igreja deve ficar atenta, pois eles nunca pedirão algo para seu sustento. A igreja não é uma empresa que contrata alguém e paga salário. Então, o que pode acontecer a nossos irmãos se a igreja onde eles servem em tempo integral não cuidar deles? Certamente passarão necessidades. Precisamos estar sensíveis a essa questão. Os irmãos que se dedicam à obra do Senhor em tempo integral devem ser supridos, pois a Escritura declara, não amordaces o boi quando pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. É importante dar atenção a isso. Essa honra em dobro inclui sustento material. Portanto, devemos cuidar com orações e súplicas dos que laboram na obra do Senhor e administram sua casa e também atender às suas necessidades materiais. Prosseguindo na leitura. Não aceites denúncia contra presbíteros, senão exclusivamente sob o depoimento de duas ou três testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes tu estes conselhos, sem prevenção, não fazendo com parcialidade. Esses versículos dizem respeito a alguma acusação eventual feita contra os presbíteros, o que é algo muito sério. Se algum presbítero vive em pecado, o apóstolo tem autoridade para julgar o caso. Contudo, tal acusação deve ser feita por escrito e assinada por duas ou três testemunhas. Essa situação revela ser equivocado o entendimento daqueles que defendem que, uma vez que a igreja foi entregue aos presbíteros, o apóstolo não tem mais autoridade sobre ela. Ao contrário, se for necessária a intervenção, o apóstolo deve intervir. Ao orientar Timóteo a esse respeito, Paulo deixa claro que os apóstolos têm autoridade sobre os presbíteros. Quando ele diz a Timóteo que guardes estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade, ele busca evitar pré-julgamentos, muitas vezes contaminados pelo preconceito, a fim de que a decisão revele imparcialidade e assim seja feita a justiça. Outro ensinamento importante: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Não te tornes cúmplices de pecados de outrem. Conserva-te a ti mesmo puro. Nesse contexto, Paulo continua orientando Timóteo a respeito do cuidado que se deve ter ao designar os presbíteros. É necessário ter discernimento antes de impor as mãos sobre os presbíteros. Impor as mãos implica uma identificação e também infusão, isso é, transmissão de um dom. Por exemplo, essa ação deve ser precedida de muita oração, a fim de ser certeza quanto à vontade de Deus. Impor as mãos sem esse cuidado poderia torná-lo conivente com os pecados dos outros. Que o Senhor abençoe a sua igreja. Amém. Pergunta: qual é o significado do versículo não amordaces o boi quando pisa o trigo? Amém, amados. Respondendo logo a pergunta, né? Não amordaçar o boi enquanto ele pisa o trigo se refere a deixar com que o trabalhador, como diz o versículo, seja digno de sua paga. Ou seja, se o boi está pisando trigo, ele pode comer parte daquele trigo. Mas esse ditado, que foi usado naquela época de Paulo, se refere a um sentido espiritual.
Os irmãos que trabalham na liderança da igreja, eles devem ser supridos por nós. Alguns presbíteros podem trabalhar, ainda tem o tempo suficiente para trabalhar, então eles recebem das igrejas as orações, porque isso é algo importante. O Senhor disse que nós precisamos orar pelas autoridades, tanto as autoridades seculares, né, nossos prefeitos, os governadores, presidentes, etc., como também orar pelos irmãos que nos presidem na igreja. Também tem outros casos de alguns irmãos que estão servindo ali em tempo integral, que não trabalham em outras coisas. E esses irmãos são supridos pela igreja. Nós precisamos atentar a isso, que esses irmãos, eles realmente são dignos de uma honra em dobro. Não é honra no sentido de adoração, não é uma honra no sentido de colocá-lo acima dos outros, mas de realmente honrar os irmãos com as nossas orações, com muitas vezes até nossas ofertas, se for necessário. Nós precisamos realmente dar em honra em dobro a esses irmãos, dar o prestígio que eles merecem. Não o prestígio de uma salva de palmas, por exemplo, mas sim de estarmos juntos com eles, sendo obedientes. Isso é dar honra também. Quando a Bíblia diz honra teu pai e tua mãe, é dando dinheiro? Não, é obedecendo, seguindo o falar deles. Então nós precisamos também ser obedientes aos que nos presidem. Isso é honrar esses irmãos. O Senhor diz que nós precisamos realmente dar honra a eles, e é isso que nós devemos fazer. Outro ponto que foi falado é acerca da gestão da obra, né? Que os apóstolos, mesmo depois de terem instituído os presbíteros e depois terem se voltado para outros lugares, porque nós sabemos que o apóstolo é aquele que é enviado pelo Senhor, então ele foi enviado para outros lugares, eles ainda têm autonomia de conversar com esses irmãos, porque tudo na vida da igreja, irmãos, precisamos agradecer ao Senhor por isso, que é feito em comunhão. Alguns irmãos têm até o ditado de dizer, né, que a comunhão minimiza os problemas. Ela pode não resolver 100%, mas ela minimiza muito. Então o apóstolo ele ainda tem essa autoridade de conversar com esses irmãos sobre isso, sobre o que estiver acontecendo na igreja, né? Aqui deu um exemplo de uma acusação severa que tenha sido feita sobre esses irmãos. Mas nós precisamos notar isso, né? Que em todos os momentos, sendo presbítero, sendo diácono, sendo lá o que for, nós precisamos estar em comunhão com os irmãos, né? Se algo for feito fora do comum, seja uma acusação, como foi dito aqui, ou algum problema na igreja, nós precisamos ter comunhão com os diáconos, os apóstolos, os presbíteros, precisamos ter comunhão uns com os outros. Amém, amados? Que nós possamos dar honra aos que nos presidem, porque eles nos presidem com diligência, nos presidem com amor. Amém? Jesus é o nosso Senhor. Amém.